Olá galera, estamos aqui para o nosso Fractal Revisa, aqui o professor João Batista. Eu vou estar dando aula para vocês sobre razões e razões especiais. Me acompanhe aqui no quadro. Razão, definição, comparação entre dois números racionais por meio de uma divisão. Aqui é importante você perceber que a razão ela vai apresentar esse formato, né, que é o formato fracionário. Nós temos outra forma também, outras formas de estar representando uma razão por meio de uma divisão. A leitura, a gente fala A para B ou A está para B. Lembrando que o elemento que fica em cima é denominado antecedente e o de baixo consequente. Vamos ao primeiro exemplo. Em uma prova de matemática constituída de 18 questões, Rafael acertou 12. Que razão podemos escrever para representar a comparação entre número de acertos e o total de questões? Vamos lá. O que é razão? Razão nada mais é do que a comparação entre dois números por meio de uma divisão. Nesse caso, vamos destacar aqui as grandezas. Primeiro, eu vou considerar a quantidade de questões sendo o total. Então, total, 18 questões. Outra grandeza que nós temos aqui é o número de acertos, que nós podemos notar que Rafael acertou 12. E por fim, se ele acertou 12, nós conseguimos encontrar outra grandeza, que é o número de erros, 6. Bacana. Vamos lá. Lembrando que a razão segue a ordem de escrita, ok? Se você inverter essa ordem, logo você terá uma razão inversa. Então vamos lá. Número de acertos para total de questões. Acertos, ele acertou 12. De um total de 18. Pelo fato de se tratar de uma escrita fracionária, nós temos que recordar alguns conceitos lá da fração, tá? Que é, se esses elementos puderem ser simplificados, nós temos que simplificá-los, ok? E para simplificar, temos que dividir o elemento que está em cima e o elemento que está embaixo por um divisor comum. Aqui, pelo fato deles serem pares, nós sabemos que todo número par é divisível por 2. Então vamos simplificar por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 por 2, 9. Agora observe, ambos os elementos são divisíveis por 3. Então dessa forma nós temos 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, exatamente 3. Dessa forma nós podemos dizer então que a razão que representa o número de acertos para o total de questões é de 2 para 3. Ou seja, 2 acertos a cada 3 questões respondidas, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Letra B. Eu quero a razão que representa a comparação entre o número de erros e o número de acertos. Seguindo a ordem, não se esqueça, erros para acertos. Quantidade de erros, 6. Acertos, nós temos 12. Observe o seguinte, ambos os elementos são pares. Logo, eu posso simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Observe que ainda eu posso efetuar mais uma simplificação, porque ambos os elementos que compõem a razão são divisíveis por 3. Então, dessa forma, nós temos 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Logo, 1 para 2. Ou seja, a razão entre o número de erros e o número de acertos é de 1 para 2. Voltando à nossa aula, pessoal, nós estamos na razão especial. Agora, nesse caso, a escala, que é a razão da medida do comprimento do desenho pela medida do comprimento real. Veja a seguinte situação. O comprimento da sala de uma casa é de 6 metros
e esse comprimento está representado na planta por 3 centímetros. Qual é a escala? Beleza, galera. Uma coisa importante que vocês têm que entender quando a gente trabalha com escala, a gente tem que padronizar a unidade de medida. Aqui vocês podem perceber que o comprimento da sala está dado em metros. Eu vou passar isso para o papel, ok? Ou seja, eu vou padronizar, né, tudo aqui em centímetros para poder compor a minha razão que vai me dar a escala. Tranquilo? Então vamos lá. Escala, vou representar por E, vai ser a medida do comprimento do desenho pela medida real. Ok? Aqui no desenho nós temos 6 metros. 6 metros em centímetros. Como que a gente vai fazer essa conversão? Nós sabemos que cada metro corresponde a 100 centímetros. Aqui nós temos o seguinte, que padronizar as unidades de medida, certo? O desenho, nós temos a medida de 3 centímetros. Agora, o real está apresentado por 6 metros. Eu tenho que padronizar, transformar 6 metros em centímetros. Cada metro corresponde a 100 centímetros. Logo, 6 metros corresponderá a 600 centímetros. Tudo ok até aqui, galera? Então, dando continuidade. Como as unidades estão padronizadas, agora nós podemos fazer isso aqui. Simplificar essas unidades. Logo, ficará apenas 3 para 600. Como esses elementos são divisíveis por 3, nós podemos fazer a simplificação. Então, simplifica esses elementos antecedente e consequente por um divisor comum, nesse caso 3. 3 dividido por 3, 1. 600 dividido por 3, 200. A forma comum da gente representar a escala é dessa maneira, com esse tipo de divisão. 1 para 200. Ou seja, cada 1 centímetro no desenho vai corresponder a 200 centímetros no real. Bacana? Vamos lá, pessoal. Dando sequência às razões especiais, nós temos a razão velocidade média, que é a comparação da distância pelo tempo, ou seja, divisão da distância pelo tempo. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Suponha que uma pessoa tenha percorrido uma distância de 450 quilômetros em 5 horas. Suponha, você com a sua família está lá no seu carro e roda 450 quilômetros em 5 horas. Eu pergunto para vocês, qual é a velocidade média que vocês utilizaram aqui? Vamos lá. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. A distância percorrida, nesse caso, nós vimos que é 450 quilômetros. Ok? Dividido pelo tempo, que é 5 horas. Basta você agora efetuar essa divisão simples, pelo fato da gente estar trabalhando com razão. Divisão. Vamos lá, 450 dividido por 5. Você pega 45 e divide por 5, você encontra 9. Pelo fato de ter esse zero, a gente vai repetir. 90. Quilômetros dividido por hora. Quilômetros por hora. Então basta você registrar 90 quilômetros por hora. Tranquilo? Logo, galera, então, nós teremos a seguinte resposta. 90 quilômetros por hora.
Então tá beleza, galera? Essa foi a nossa aula do Fractal Revisa e eu espero que vocês possam estudar bastante para nossa avaliação. Boa prova e até o próximo Fractal Revisa.